Uhum. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, do Egito do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de Irmãos amados, que o Senhor abençoe a todos os nossos amados e diletos irmãos que estão conosco na noite deste dia, 22 de setembro de 2020. Que o Senhor esteja abençoando, enchendo de paz o coração dos irmãos. Nós queremos agradecer a participação do Michel. Muito obrigado, Michel. Obrigado, Dona Naí, nossa irmã Naí, seu esposo, seu Newton, Max, Maicon e a Michele, por essa família. Deus esteja abençoando. Abençoe o Diácono Rui, abençoa também a Gabi, a Viviane, presbítero Carmelino e também a Elsa. Deus esteja abençoando rica e abundantemente esta família.
Agradecemos a Deus também a vida da Cíntia Jacobs. Muito obrigado, uma boa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja plena em seu coração, no coração do Paulo, abençoando essas vidas preciosas. Obrigado, Vanusa. Deus abençoe você, sua família, suas filhinhas, tá? Nós agradecemos muito a Deus pela sua participação conosco. Deus esteja abençoando também a Cláudia. Muito obrigado, Cláudia Gonçalves de Souza Souto. Obrigado também pela vida do Jorge, do Davi, de todos os seus familiares. Obrigado. Deus abençoe Deise Camargo, Santiago da Silva e o nosso irmão Hélio, né? Muito obrigado. Irmão Hélio Santiago, que tem participado sempre conosco. Deus esteja abençoando. Também o Joacir, muito obrigado, Joacir, Marinalva, né? Maiara, o Jonas. Deus esteja abençoando esta família também. Agradecemos ainda a Cristina Nogueira. Muito obrigado. Deus esteja abençoando sua vida, viu, Cristina? A vida do Paulo e das meninas. Muito obrigado. Amanda e Cristiane. Obrigado pela participação de vocês. É um prazer muito grande poder contar com a presença dos irmãos nesta live de hoje, nossa devocional. Minha esposa também está aqui participando, me auxiliando aqui, me ajudando. Nós agradecemos Marlene Souza Cruz, também participando conosco. Um prazer muito grande, viu? Deus abençoe sua vida, viu, Marlene? Nós agradecemos a participação sua. Marlene é a tia da Cristina Nogueira, tá? Muito obrigado. Deus esteja abençoando muito a sua vida, viu? Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão conosco, tá? Todos aqueles que estão participando desta live nessa oportunidade. Hoje a nossa devocional, nós vamos orar e falar mais uma vez um pouco da igreja primitiva. Nós vamos orar primeiro. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, Senhor, pelo dia de hoje, esse dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Nós aqui reconhecemos, ó Deus, as grandes bênçãos recebidas das tuas mãos, a bênção de cada dia. Ó Deus, muito obrigado pela provisão, Senhor, de cada dia, pelo nosso lar que nos abriga. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido cuidadoso, compassivo, misericordioso para conosco. Também agradecemos aos nossos colegas de trabalho, também agradecemos aos nossos familiares, amigos que sempre participam conosco. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essas vidas tão preciosas. Dá-nos a tua direção, a orientação, a iluminação do teu Espírito, Senhor, para a compreensão do recado que tens para os nossos corações. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler um texto e voltar novamente aqui, não no mesmo texto, mas ao mesmo objetivo, que é falar um pouco da igreja primitiva. Nós vamos ler Atos 5:42. Diz assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Tá? Então nós estaremos tratando aqui das prioridades da igreja cristã. Prioridades da igreja cristã, que é o nosso tema de hoje. Nós vamos abordá-lo e as orientações, os ensinos, as lições estão aí muito claramente estabelecidas nesse texto. Nós estamos, irmãos, voltando já desde o início de agosto, voltando às nossas atividades presenciais e, claro, nós precisamos estabelecer objetivos, estabelecer alvos, estabelecer prioridades para a vida da igreja. Nós precisamos disso para que a nossa trajetória seja abençoada e seja também abençoadora
para aqueles que têm participado da Igreja do Senhor. É claro que nós não temos responsabilidades apenas eclesial, nós temos responsabilidades coletivas com a comunidade, extra-igreja, nós temos compromissos e prioridades individuais, né, familiares, nós temos prioridades em todas as áreas da nossa vida, desde aquela que toca apenas na nossa questão pessoal, mas todas as demais áreas de atividades da vida cristã, envolvendo família também, envolvendo igreja, envolvendo a sociedade na qual estamos inseridos. Nós precisamos o tempo todo estar com os olhos bem fitos nessas questões, com a percepção aguçada e voltada para estas questões. Nós vamos então, irmãos, tratar de algumas situações e de algumas prioridades aqui. Nós vamos ver que prioridades são essas, tá? Que a igreja cristã precisa ter. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja cristã, ela tem como prioridade, o texto fala sobre essa questão muito claramente, tá? A igreja cristã tem como prioridade o ensino constante, tá? E quando a gente fala de ensino, a gente está falando da pedagogia de um modo geral. E a pedagogia, ela não só ensina, mas a pedagogia, ela aprende também. Então, a igreja cristã, ela não só ensinava, mas a igreja também, nós aprendemos com a igreja, com a comunhão dos irmãos, com a coletividade, tá? Então, a primeira prioridade da igreja é o ensino que não é esporádico, é o ensino e aprendizado, não é? Quando se fala ensino, fala-se de aprendizado, tá? É constante, não é apenas de vez em quando, mas a igreja, todas as vezes que está reunida, não só no culto público, mas na escola dominical, no culto matutino, nas demais atividades da igreja, que por enquanto ainda não estão acontecendo na sua plenitude em nossa igreja, tá? Que está voltando aos poucos, ela prevê, ela estabelece como prioridade esse ensino constante. Ou seja, aqui os servos de Deus, eles não aprendiam de vez em quando. Nós temos dias especiais de trabalho, né? Na igreja, nesse momento, o trabalho presencial está sendo feito somente aos domingos, mas nós temos as transmissões que nós fazemos via esse instrumento, né? Que é o smartphone, que é a mídia social, né? Nós usamos o Facebook, usamos o WhatsApp, nós usamos todos os instrumentos disponíveis para transmitir orientações, transmitir ensino, receber orientações. Nós todos, o tempo todo, estamos ensinando e estamos também aprendendo, tá? E isso não deve ser feito de forma, como nós disse aqui, estanque, não de forma esporádica, mas de maneira constante. Constantemente precisamos voltar à presença de Deus, voltar à presença de Jesus, como fizeram os discípulos lá em Marcos 6,30. Não é? Eles saíram para pregar, para anunciar o Evangelho, para testemunhar e voltaram à presença de Jesus. Se você pegar a sua Bíblia aí, Novo Testamento, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30, vocês vão ver os discípulos fazendo isso. Eles saíam e eles voltavam à presença de Jesus. Nós devemos o tempo todo estar voltando à presença do Senhor Jesus, estar buscando a presença do Senhor, né, para o nosso alimento, para a nossa correção, para o nosso conforto, para a nossa alegria, todas essas coisas que envolvem a vida cristã, para o nosso crescimento, desenvolvimento da nossa maturidade. Então, tudo isso é fundamental, é importante na vida cristã. Uma outra questão que nós aprendemos aqui é que a igreja cristã tem como prioridade o ensino abrangente. Ele não só é constante, como ele é abrangente. E aqui
nós vamos ver escrito aí no texto, no templo e de casa em casa. Ou seja, o ensino não era só no templo, o ensino também acontece de casa em casa. Agora, nós não estamos tendo essa oportunidade, mas antes da pandemia e nos anos anteriores, até aqui, todos esses anos em que nós estamos caminhando junto com os irmãos, não é? Estamos caminhando com esta igreja, nós sempre tivemos trabalhos que são realizados, vez por outra, nos lares. Tá? Os irmãos pediam trabalhos, não é? Nós tínhamos um dia específico, que era a quarta-feira, e na quarta-feira nós realizávamos trabalhos nos lares através da UPH de nossa igreja. Tá? Às vezes, outras atividades, um aniversário, esse motivo, ações de graça, mas o trabalho ele não é realizado só no templo, ele é realizado também de casa em casa. Então, a igreja cristã tinha como prioridade o trabalho no templo e de casa em casa, e hoje também é assim. Nós não realizamos trabalhos somente na igreja, tá? Mas os nossos lares devem estar disponibilizados para que o trabalho do Senhor seja feito, a palavra do Senhor seja aprendida, seja ensinada, para que nós estreitemos a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Tá? Portanto, essa é uma segunda lição. A terceira lição que temos nesse texto é que a igreja cristã tem como prioridade, ou tinha como prioridade, né, e nós temos hoje, o ensino perseverante. Essa é uma outra característica da igreja lá do primeiro século e que deve também ser exemplo e deve se nortear o trabalho da nossa igreja de hoje, a igreja, né, do nosso tempo. Então, a igreja cristã tinha como prioridade o ensino perseverante. Então, veja que o texto diz aí, não cessavam de ensinar. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. Ou seja, o ensino da palavra de Deus, ou o aprendizado da palavra de Deus, que dá no mesmo, não é? Nós tanto ensinamos quanto nós aprendemos também, ele deve ser realizado com perseverança, ou seja, não obstante as circunstâncias, sejam elas circunstâncias favoráveis ou não, nós devemos manter essa fidelidade, essa perseverança à palavra do Senhor. Então, qual era o ensino ministrado? Era o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, que nós já falamos aqui na semana passada, né? Então, nós devemos aprender aquilo que os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus. Então, e esse ensino deve ser perseverante. Independente das circunstâncias, nós devemos sempre buscar a Deus, buscar o seu ensino, buscar a doutrina dos apóstolos, buscar aprender com a palavra de Deus tudo que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade cristã, para o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens também. Tá? Então, nós temos mais esta lição a aprender nesse versículo que lemos, que é parte de um contexto do capítulo 5 aí, que trata de muitas questões envolvendo os apóstolos e o próprio povo de Deus. E, finalmente, irmãos, para nossa reflexão, nós vemos aqui que a igreja cristã ela tinha como prioridade o ensino cristocêntrico. Esse é o fato mais importante, irmãos, mais importante de toda a igreja cristã. Todo o nosso ensino deve estar centralizado em Cristo, tá? Diz o texto final, a parte final aí, tá? E de pregar Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus, o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para ser o Senhor, não só da nossa vida, mas o Senhor da igreja, tá? Então,
a igreja cristã, ela tinha, né, como prioridade o ensino cristocêntrico, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, seja na igreja, ou seja, na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, na vida familiar, na nossa vida social, ou seja, no âmbito da sociedade, tudo que fazemos deve convergir para Cristo. Cristo é o Senhor e cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da família e também o Senhor da nação, né? Do nosso país, do mundo. Tudo converge para a vontade de Cristo, para que a vontade de Cristo seja feita, para que o nome de Cristo seja honrado, para que o Senhor seja glorificado nos céus. Portanto, estes são os ensinos que nós aprendemos aqui nesse texto e rogamos a Deus que nós não só aprendamos essas lições, mas nós a vivamos também em cada momento da nossa existência, em cada momento da nossa trajetória, da nossa caminhada, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da igreja, seja na vida em sociedade, seja no âmbito do nosso trabalho, né, nas nossas atividades laborativas, nós devemos sempre estar vivendo de forma exemplar, para que o nome de Deus, o nosso Pai amado, seja glorificado, para que o nome de Cristo seja honrado e dignificado e exaltado entre nós. Que o Senhor nos abençoe abundantemente nesse dia, nesta noite e em todos os dias que o Senhor aprouver nos manter com vida, com saúde, com disposição para fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós temos agora aqui alguns agradecimentos a fazer no dia de hoje e também temos os nossos pedidos, né, para a nossa oração final. Queremos agradecer no dia de hoje, muito especialmente, tá, o aniversário de casamento dos nossos irmãos, presbítero Adelmir Cardoso e Cristina Pinheiro. Tá? Então, agradecer pela vida desses nossos irmãos, que são também nossos afilhados de casamento. Né? Nós fomos, eu e a Fátima, minha esposa, padrinhos de casamento do presbítero Adelmir e da Cristina. Nós queremos agradecer a Deus por estas vidas preciosas e pela sua família, pelo Diego, que é o filho, agora casado lá na Finlândia, né, com a Jaqueline, e pela Camila, tá, a filha do casal. Nós queremos agradecer muito por essa distinta e abençoada família. Deus esteja abençoando esses irmãos. Nós agradecemos a Deus por eles. Também agradecer muito a Deus pelo retorno da Renata ao lar. A Renata aqui é a Maria Renata, que é a esposa do Ilianker Júnior, ou Juninho, né? Que nós conhecemos aí como Juninho. Ela teve alta e passa bem. Nós agradecemos muito a Deus pela vida da Renata, que deixou o hospital e já está em casa e está bem, né? Graças a Deus. Nós temos os nossos pedidos e nós queremos também agradecer pelas melhoras do nosso cardiologista, o cardiologista que trabalha conosco lá no SEMES, né? No Centro de Especialidades Médicas lá de Seropédica, o doutor Beni, tá? Ele foi acometido de Covid-19, né? Desta doença, já está agora ainda com oxigênio, mas está bem, está se recuperando, tá? E nós agradecemos a Deus pela recuperação dele. Nós mandamos uma mensagenzinha para ele, ele já respondeu e agradece também as orações. Então, nós agradecemos e continuamos orando pela recuperação plena do Dr. Beni, né, que é cardiologista nosso lá. Nós queremos agradecer também e orar
pelas melhoras do Hermi, que também está com Covid, estava operado do coração, se recuperando da cirurgia cardíaca e foi acometido de Covid, né? Então, nós também vamos agradecer e pedir pelo Hermi, também pela Eni Bragança, continuar orando pela Eni, tá? Já iniciou, deve ter iniciado já, veio para o Rio para se submeter à quimioterapia e nós continuamos orando pela Eni. Ela é irmã do reverendo Elias, nosso irmão e amigo, colega de ministério. Nós estaremos também lembrando aqui da Eni, tá? Também continua orando, já está aí na fase, já na reta final aí, a Jaqueline, pela chegada da Luísa, a gestação da Jaqueline aí pela 38ª semana. Então, chegada da Luísa, esperada aí pelo Diego, pela Jaqueline e pelos avós paternos e maternos, né? Tanto o presbítero Adelmir e a Cristina, que são os avós paternos, quanto a Sueli e presbítero Jadir, que são avós maternos. Nós também vamos continuar orando, agradecendo pelas melhoras. O reverendo Moisés, também acometido de Covid, tá? Continuar orando pelo reverendo Moisés, pelas nossas igrejas, nossos bairros, idosos, enlutados, né? Continuar orando por essa pandemia, né? Os irmãos estão vendo aí que melhorou a situação da pandemia no Brasil, mas não acabou. Quantos irmãos aí estão acometidos, né? E conhecidos, colegas nossos de trabalho, acometidos de Covid. Então, muito cuidado, né? Mantendo aí a cerrada vigilância em relação a esta doença, tá? Vamos continuar intercedendo, orando também pela nossa nação, tá? Então vamos orar, irmãos, nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te exaltamos e muito te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida conjugal na noite de hoje, no dia de hoje, não é? Agradecendo-te agora nesta noite, em nossa live, os irmãos presbítero Adelmir e Cristina. Muito obrigado, Senhor, por essas preciosas vidas. Ó Deus, abençoa muito a vida deste casal por muitos e muitos anos, que eles tenham muitos e muitos anos de vida conjugal. Ó Senhor, muito obrigado também pela vida da Renata, pela recuperação da Renata. Te agradecemos por esta vida, Senhor, preciosa, pela vida do Juninho e da Nicole. Esteja, Senhor, abençoando essa família. Muito obrigado pelos demais pedidos feitos, ó Deus, dos irmãos aqui citados, ó Senhor. Queremos louvar o teu nome e suplicar a tua bênção, Senhor, abundante sobre a vida de todos esses que foram citados aqui e que carecem, Senhor, da intervenção do teu Espírito em suas vidas para a recuperação da Covid, desses irmãos que foram aqui mencionados e colegas de trabalho. Também rogar pela nossa igreja, pelos nossos idosos, pelos nossos bairros, por cada faixa etária de nossa igreja, pela nossa nação. Ó Deus, tem misericórdia, nós que estamos atravessando esse deserto, que estamos aí vivendo esse drama desta pandemia. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, da nossa igreja, das igrejas evangélicas brasileiras, da nossa nação, ó Deus, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. Tem misericórdia, ó Pai. Nós louvamos o teu nome, sabemos, ó Deus, que tu és um Deus que te preocupas conosco. Por isso rogamos, ó Deus, a tua intervenção, a tua bênção, a tua misericórdia sobre o nosso povo, povo de Deus, tá? E o povo brasileiro. Nós te pedimos, muito agradecidos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos agora o nosso pós-lúdio, né? Nós vamos ter nesse momento o nosso pós-lúdio e estamos com isso encerrando o nosso trabalho desta noite, né? Agradecendo aí
mais alguns irmãos que apareceram aqui para nós depois, a Leda Sampaio, tá? Muito obrigado por essa participação. Deus esteja abençoando rica e abundantemente a todos esses irmãos. Vamos então ouvir o nosso pós-lúdio, encerrando o nosso trabalho desta noite. E lembrando que nós temos ainda quinta-feira, 20 horas, e domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. paz, tranquilidade e felicidade. Quando o povo de Deus se coloca em oração, coisas incríveis acontecem. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida. Na oração encontro calma. Na oração eu encontro paz. Meus irmãos, muito obrigado. Então, mais uma vez, Deus esteja abençoando a
todos os nossos irmãos amados. Precisamos falar com Deus, que privilégio, né? Orar mais, buscar uma igreja que estabeleça prioridades e viver mais para Deus, fazer o melhor para Deus, ter uma vida de excelência. Esse é o nosso desejo, o desejo para todos os irmãos. Deus esteja abençoando rica e abundantemente todos os nossos irmãos, dando-lhes uma noite muito abençoada de sono. Até quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Amém.